Na busca por vida fora da Terra, um dos grandes limitadores é o enorme espaço entre os mundos. Podemos estar tão longe de outros planetas habitados que a comunicação pode ser impossível. Se você possui celular, você sabe como é difícil a comunicação, seja na universidade, no ônibus ou até mesmo ao lado de uma torre de comunicação. O outro grande limitador é o local no tempo onde a vida se encontra. Pode ser que todos já tenham morrido, ou talvez nós sejamos os primeiros. Nesse caso, seria bom aprender o que eles fizeram de errado, para que não façamos o mesmo. Talvez sejam raras civilizações tecnológicas como a nossa, onde pessoas, ao invés de trabalharem para produzir comida e afugentar predadores, compram comida enlatada e passeiam no shopping. A história da Terra é cheia de acidentes que nos permitiram chegar até aqui. Mesmo que outros planetas fossem habitados por fungos, bactérias ou mesmo plantas, ainda assim seria fascinante. Seria um passo tão largo que causaria cãibra e rasgaria a calça na região do períneo. Mas como sabemos se há outros planetas habitados? Vejam esse telescópio. Talvez você diga, caramba, é igual ao meu, mas nem de longe é igual ao seu. Este telescópio é o telescópio da imaginação. Nos permite ver muito além do que um telescópio caseiro comum. Vou mostrar algumas estrelas a vocês. Cadê essa porcaria de estrela? Ela estava aqui agorinha mesmo. Alguém deve ter mexido no meu telescópio. E eu falo para ninguém mexer no meu telescópio. Ah, aqui está ela. Essa estrela está balançando levemente. Vê se presta atenção. Ela está ali, bem no meio. Ela não encheu a cara de pinga. Ela está sofrendo a influência de um corpo celeste. Talvez um planeta habitável. Vamos ver outra estrela. Onde está? Onde está? Ah, está aqui. Essa outra estrela perde o brilho levemente de tempos em tempos. É um planeta que passa em frente, que proporciona momentaneamente uma queda no brilho. Como quando você repara que a luz enfraqueceu e descobre um exército de cupins voadores orbitando a lâmpada. Vejamos outra estrela. É uma estrela mediana, bastante comum no universo. Este tipo de estrela é favorável para a vida, pois ela dura tempo bastante para que a vida surja e evolua. Provavelmente possui ao menos um planeta. Vamos chegar mais perto. Ah, é a Terra. Mas vejam que curioso. Mesmo desta distância, ela não parece habitada. Meu telescópio da imaginação foi sensível o bastante para captar a queda de luz que ela provoca no Sol. Cheguemos mais perto. Mesmo aqui, ela ainda parece desabitada e serena. A presença de oxigênio na atmosfera é uma prova quase inequívoca da existência de vida. A nossa atmosfera possui oxigênio
graças às plantas e cianofícios. E elas são atingidas negativamente graças à poluição. Então deixe de ser idiota e cuide da natureza. Uma das formas de nos comunicar com civilizações inteligentes é por meio dos radiotelescópios, que escutam ondas de rádio vindas do espaço. Como nós usamos essa tecnologia, acreditamos ser bem provável que uma outra civilização, no mesmo estágio tecnológico que o nosso, também a use. Por isso, nós também estamos mandando mensagens direcionadas a eles, e não apenas sinais para outras civilizações. Uma antena sensível em um planeta é capaz de captar tudo que já transmitimos via ondas de rádio. Discursos do Hitler, bombardeios, programas de auditório, até discursos presidenciais. É possível que já saibam da nossa existência, mas queiram nos evitar. Quem irá querer conhecer uma civilização que tenha programas de auditório e propensão à autoaniquilação? A missão Voyager contém 2 naves, Voyager 1 e 2, e é a tecnologia humana que mais longe viajou. Ela está muito além dos planetas de nosso sistema solar. Eu tive a brilhante ideia de colocar nesta nave um disco que contém sons da Terra. Hello from the children of planet Earth. Paz e felicidade a todos. Não importa se estamos sozinhos ou acompanhados, as 2 possibilidades são inquietantes. Nós olhamos para o céu e perguntamos: aonde vocês estão? Imagine as possibilidades, conhecer outros modos de pensar e culturas que não vieram de mentes humanas. Sua religião, sua política, suas ervas alucinógenas. Imagina eu sendo o maior pesquisador e divulgador científico da Terra e de outros planetas. Vamos cantar juntos a música da vida pelo cosmos. Espero que seja blues.